Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Jesus. Eu não tenho nem tempo para falar do sofrimento de Jesus na cruz. Mas para resumir a história, a Bíblia diz que Jesus morre. Jesus falou para todos os discípulos, e Pedro, a quem melhor deveria saber, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, né? Quando Jesus, passados os 3 dias, Pedro estava lá para encontrar Jesus. A Bíblia diz que Maria foi lá encontrar Jesus. Pedro não estava lá. Pedro não apareceu. Marcos, último capítulo de Marcos, Marcos 16, a Bíblia diz que Jesus apareceu uma vez. Aquelas pessoas não creram. Jesus falou, olha, eu ressuscitei, as pessoas não creram. Jesus apareceu uma segunda vez. As pessoas não creram por uma segunda vez. A Bíblia diz então que aí Jesus apareceu pessoalmente para os 11 e falou o seguinte. A Bíblia diz que Jesus lançou na face de cada um deles a dureza de coração e a incredulidade. Meu amado irmão, os próprios discípulos, 3 anos e meio com Jesus, e eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus chamou eles de duros de coração e incrédulos. Aí Jesus fez uma promessa, ele falou o seguinte: ficai-vos em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Aleluia, glorificado. A Bíblia diz que no capítulo 2 de Atos, que aproximadamente 120 pessoas estavam no átrio do cenáculo esperando. E a Bíblia diz que soprou um vento impetuoso. E aquele vento que no Antigo Testamento, até no começo, é símbolo do Espírito Santo. Aquele vento, ou seja, o Espírito Santo entrou naquele lugar. E a Bíblia diz que eles foram batizados. E como sinal de batismo, alguns deles começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia diz que pessoas de diversas nacionalidades e nações, eles começaram a entender aquelas pessoas falando em suas próprias línguas. Mas havia acusação. Quem é esse povo que está falando esse monte de língua estranha, essa língua doida aí? Eu acho que esse povo está bêbado. Foi isso que a Bíblia diz. Eles estão bêbados, eles estão cheios de mosto. Aí a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta e diz o seguinte: eles não estão bêbados coisa nenhuma. Está escrito em Joel 2, 28 e 29 que acontecerá que naquele dia eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visão, os velhos começarão a profetizar. Ele começa a dizer, e a Bíblia diz que ele fala com tamanha autoridade. Pedro agora já não está mais com medo dos sacerdotes. Pedro, ele já está falando para todo mundo. Aquele Pedro que teve medo, aquele Pedro que não teve coragem de aceitar a Jesus, agora ele começa a falar para toda a multidão e todos começam a ver. A Bíblia diz que aproximadamente 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Numa segunda vez, para encontrar, eu não tenho tempo, a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta com ousadia uma segunda vez e aproximadamente 5.000 pessoas aceitam a Jesus. Ou seja, em 2 pregações, Deus usa Pedro de maneira que ele vem ganhar aproximadamente 8.000 almas. Meu amado irmão, Pedro agora ele é diferente, ele está cheio do Espírito Santo. Deus, ele estava trabalhando. Agora ele viu o Senhor Jesus Cristo vivo. Ele tinha visto o Senhor subindo, sendo levado aos céus. Ele começa a enxergar a glória de Deus. Deus começa a se manifestar cada vez mais para ele. A Bíblia diz que Pedro, ele está subindo com João, e a Bíblia diz que vem um coxo. Aquele coxo olha para Pedro, e a Bíblia diz que ele diz o seguinte: aquele coxo olha esperando receber alguma coisa. Ele era um mendigo, ele estava esperando receber uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aleluia! Glória a Deus. Meu amado irmão, a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, ele esteve preso. E a Bíblia diz que Deus, ele fez com que houvesse um efeito da natureza que libertasse Pedro da prisão. A Bíblia diz que Deus liberta Pedro da prisão. E o mais engraçado, para eu concluir, a Bíblia diz que quando Pedro, ele estava juntamente com os apóstolos, aquela multidão toda seguindo a Pedro, seguindo aos apóstolos, a Bíblia diz que algumas pessoas queriam colocar os enfermos e as pessoas em uma posição apenas para que a sombra de Pedro alcançasse a Cristo. Aleluia. Eles só queriam que a sombra de Pedro alcançasse. Meu amado irmão, que eu quero dizer uma coisa para você.
Você tem erros, eu tenho erros, mas Deus ele vai trabalhar. Assim como outros grandes personagens da Bíblia, eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. O chamado de Deus na tua vida existe, o chamado de Deus na tua vida é real. Deus ele vai te usar, ele quer te usar, ele não te chamou por acaso, você não está aqui por engano, não tem ninguém por engano. Jesus jamais se enganou com relação a nenhuma pessoa, e você pode olhar e você pode falar: eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, mas Deus ele vai te usar mesmo assim. Deus ele está aperfeiçoando a sua vida, Deus ele está trabalhando na sua vida. O mesmo Deus que trabalhou na vida de Pedro é o Deus que está trabalhando na tua vida. Meu amado irmão, eu quero concluir, eu quero dizer para você: Deus ele não trabalha com pessoas preparadas. Não existe nenhuma pessoa na Bíblia que Deus chamou e falou: você está pronto, pode ir. Deus não trabalha com ninguém preparado. Então se as pessoas olham para você e falam: você não está preparado, então você é realmente uma pessoa que Deus quer te usar. Aquele que está preparado, Deus não vai trabalhar. Deus ele quer moldar, ele quer trabalhar. Se você olha para você e você fala: eu não estou preparado, me falta isso, me falta aquilo, me falta estudo, me falta teologia, me falta mais oração, falta mesmo, meu amado irmão, mas não é por causa de você. O que vai acontecer na sua vida não é por causa do seu estudo, não. O que vai acontecer é que Deus ele vai se manifestar na sua vida. Romanos capítulo de número 11, 36 diz o seguinte: porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Tudo o que Pedro fez, o que Pedro realizou, foi por Jesus, foi por intermédio de Jesus, foi para Jesus. Meu amado irmão, você que é jovem, você que está aqui, independente da sua idade, eu quero dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que trabalhou na vida de Pedro, ele quer trabalhar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu só termino com uma última reflexão, uma aplicação. Pedro cometeu vários erros. Vários erros. Mas Pedro não deixou a Jesus. Jesus repreendeu Pedro várias vezes. Só que Pedro não saiu do seu lugar. Existem pessoas que você passa, você falar uma palavra, ele quer ir embora. Não. Essa repreensão faz parte do seu processo de amadurecimento. Meu amado irmão, fique com o último versículo do livro de Daniel: e tu, porém, vá até o fim. Meu amado irmão, é isso que eu oro que Deus vai fazer. Aleluia. Aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Aleluia, Jesus.